Olá, hoje é dia 20 de outubro de 2014 e começa agora o Jornal da Tarde com as principais notícias do dia. Resumo das câmaras. Polícia prende suspeito de matar senhora em Ribeirão Pires. Vagas de emprego na instância e a previsão do tempo para amanhã. Confira hoje o resumo das câmaras no portal Dizem Por Aí no Facebook. O resumo das câmaras de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra nesta semana fala do vereador Claurício Bento, que recebeu mais de 50 respostas de requerimentos feitos e comemorou o fato na sessão ordinária. Fico feliz por essa Casa de Leis. Haja visto que tínhamos dito que iríamos enviar os documentos nossos ao Ministério Público. Então, os secretários agora estão se mobilizando a responder os nossos documentos no prazo regimental, e isso sim é um respeito a essa Casa de Leis. Você confere também que em Ribeirão Pires o vereador Hércules de Arola apresentou um projeto de lei que obriga hospitais e clínicas da cidade a comunicar ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público sobre o atendimento de crianças e adolescentes dependentes do álcool e das drogas. Os mais jovens aí, que a lei protege, o ECA protege, para que a gente possa ter uma ideia de quantos estão colocados nos hospitais, drogados, alcoolizados e assim por diante. É uma pena, senhor presidente, que este projeto de lei constitucional, ele vai ter obrigatoriamente que ser vetado pelo Executivo. E o Executivo vetando, eu vou depois, gostaria que todos votassem a favor, é um projeto de suma importância. O Executivo vetando, nós vamos dar a carta veto e eu gostaria que o Executivo mandasse dar a carta depois do projeto com tal importância. Acesse a página do Dizem Por Aí no Facebook e confira este e mais destaques do resumo das câmaras dessa semana. facebook.com/Dizem Por Aí, Folha RP. Polícia prende suspeito de matar senhora em Ribeirão Pires. Ele também é acusado de outros crimes em São Paulo. O marceneiro Silvio Francisco de Carvalho, de 40 anos, é o principal suspeito de assassinar Maria Regina Bill dos Santos, de 62 anos, encontrada morta na manhã da última quarta-feira com sinais de asfixia em sua casa localizada no Jardim Ribeirão Pires. Segundo o delegado titular da instância, Marcos Pimenta, o homem foi preso em São Paulo na madrugada de ontem, após ter ido até a casa da ex-mulher ameaçá-la de morte. Com medo, a ex-esposa ligou para a polícia militar, que efetuou a prisão e encaminhou o rapaz até a delegacia. Lá, os policiais descobriram que Francisco era procurado pela justiça e responde por 2 estupros, um deles seguido de morte e roubo. Ainda segundo Pimenta, Francisco confessou o crime de Ribeirão Pires na tarde de ontem e disse aos investigadores de Carapicuíba que fez outra vítima. Ele teria matado uma ex-namorada em setembro deste ano. Aparentemente até um psicopata, talvez até um serial killer. Nada, em tese já tem 3 casos de morte, né? As 3 são mulheres. Aquela que ele já está respondendo, a nossa, a delegacia de Carapicuíba, o setor de homicídios de Carapicuíba liga. Aí os policiais de lá nos informam que ele já estava sendo grampeado, ele estava no grampo, tá? Porque eles estavam tentando prendê-lo, porque exatamente essa moça, até agora, ela está desaparecida. Os policiais de Ribeirão Pires chegaram até o matador graças a um rastreamento de um telefone celular. Segundo Pimenta, o filho da vítima havia conversado uma vez com Francisco, que usava o nome de Ricardo. Através deste número, localizaram o endereço do registro da linha. Lá descobriram que o celular estava em nome do primo do assassino, de nome Ricardo. Este que disse aos policiais que seu primo Francisco era quem usava o aparelho. Pimenta contou ainda que testemunhas, ao verem os policiais de Ribeirão Pires na residência de Francisco, em Carapicuíba, alertaram a delegacia que procurava o acusado de estupro. Assim, as 2 delegacias passaram a investigar os casos. No rastreamento dos números telefônicos, a polícia verificou que Francisco esteve em Ribeirão Pires no dia 10 de outubro, data prevista para a morte de Regina. Lá eles já tinham o que a gente chama de régua, é a identificação de chamadas de origem e de destino. O que eles verificam? Que um desses 4 números, certo? Na sexta-feira, a 1h da tarde, ele ligou do celular dele que nós tínhamos, com o qual o filho dela falou com ele, ele ligou para uma das linhas dela, na sexta-feira, 1h da tarde. Então, nós já temos uma comprovação de que na sexta, primeira comprovação que na sexta, primeiro já estabeleceu a ligação dele com ela, definiu, que até então era duvidosa. Então não é o Ricardo, é o Silvio usando o prenome Ricardo, que seria o nome completo do irmão dele, do primo do irmão dele.
Outra prova colhida pela Polícia Civil de Ribeirão Pires é o relato de uma testemunha que viu Regina acompanhada de um homem com as características do acusado. Diante das provas técnicas e da confissão do acusado na tarde de ontem, Marcos Pimenta dá o caso como solucionado. Francisco prestará depoimentos para esclarecer os motivos do assassinato de Regina e de seu envolvimento em outros crimes. A polícia trabalha com a hipótese de Regina ter conhecido Francisco em uma rede social, já que fazia parte de grupos de relacionamentos. Francisco também está envolvido com a morte de Jaqueline Batista de Oliveira, de 26 anos, ex-namorada do assassino. Após a prisão ocorrida na madrugada desta segunda-feira, Francisco confessou o assassinato de Jaqueline. A moça estava desaparecida desde o dia 21 de setembro, quando, segundo familiares, saiu de casa para ir ao supermercado e não retornou. O acusado passou o dia depondo aos investigadores das delegacias de Carapicuíba e Ribeirão Pires e teria confessado que matou, esquartejou, que jogou o corpo da ex-namorada no poço da casa onde residia na época, também em Carapicuíba. A ficha criminal de Silvio Francisco de Carvalho começa em 25 de fevereiro de 2013, quando a esposa registra boletim de ocorrência de ameaça. Segundo o depoimento da vítima, Francisco teria ido até a sua residência e lá dito que ela morreria se arranjasse outro companheiro. O casal estava separado há 6 meses, após 20 anos de união. 15 dias após o desentendimento, Francisco tenta suicídio ingerindo chumbinho, mas é socorrido a tempo para um hospital. A partir desse fato, começam os crimes atribuídos a ele. Em 8 de março de 2013, Francisco estupra e mata Laila M. Fernandes. Menos de um mês depois, no dia 24 de março, a vítima é a LFL, de 28 anos, abusada sexualmente. Em 20 de fevereiro de 2014, o estuprador é acusado de roubo e em 21 de setembro ocorre o desaparecimento da então namorada Jaqueline Batista. Por fim, em 10 de outubro é acusado de ter matado Regina Bill em Ribeirão Pires. A polícia investiga a participação de Francisco em mais outros crimes. PAT de Ribeirão Pires tem vagas de emprego nesta semana. O posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Ribeirão Pires, está cadastrando moradores para 406 vagas em diversas áreas. Há 260 oportunidades para atendente de telemarketing e 84 para atendente de lanchonete. Também estão abertas vagas para balconista, garçom e entre outras. Os interessados em se inscrever para o processo de seleção devem comparecer ao PAT, localizado dentro do posto Atende Fácil na Avenida Capitão José Galo, número 55, no centro da cidade. De segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. E o tempo na região? Amanhã, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra tem previsão de tempo nublado com possibilidade de garoa, com mínima de 15 e máxima de 18 graus em Rio Grande da Serra e mínima de 16 e máxima de 18 graus em Ribeirão Pires e Mauá. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima!